Uma boa tarde a todos os irmãos, o amor de Jesus, a paz, que seja no coração de todos, nos guiando, nos amparando todos os dias da nossa vida. Que a gente sempre tenha conosco assim, essa sensação que Ele está nos guiando, está nos amparando, está nos colocando no caminho da retidão, né? Tendo isso daí no nosso coração, a gente não tem nada para reclamar, sempre agradecendo, que Jesus é nosso modelo, guia e mestre. Eu vou fazer uma leiturinha rápida de um texto do Emmanuel, no livro de respostas. Ele fala assim, por ti mesmo. Os companheiros são sempre alavancas de apoio que devemos agradecer a Deus. Diante, porém, das tarefas a realizar, não exijas tanto dos amigos queridos que te estejam ao amparo. Esse talvez hoje esteja doente, aquele outro provavelmente estará passeando amargos problemas a resolver. Ergue-te enquanto é tempo e faz por ti mesmo o bem que possas. Muito bem. Então eu vou convidar os irmãos a fechar os olhos, respirando fundo. Aquela respiração que tu enche os pulmões de ar, solta bem devagarinho, se concentrando nesse exercício. Inspirar devagarinho, soltar bem devagarinho. E levamos o pensamento a Deus, a Jesus, em agradecimento a mais esse dia, essa nova oportunidade que temos de sermos uma versão melhor de nós mesmos, melhorando todos os dias, moral, espiritualmente, como pessoa, como amigo, como irmão. Que os irmãos nos acompanhem, regem nosso caminho, nos dê o amparo que necessitamos. Que nessa tarde a gente receba as energias que aqui são colocadas a melhor forma possível, buscando a nossa cura, o nosso entendimento e o nosso caminho, para que a gente aprenda todos os dias como seguir. Que a gente não se perca no caminho de erros, sempre seguindo o caminho de retidão, agradecendo ao nosso Mestre por estar ao nosso lado, nossos irmãos de luz, e que a gente consiga sempre emanar essa energia para nossos irmãos, nossos amigos, que estão juntos com nós na nossa caminhada. Que a gente consiga emanar e eles consigam sentir, estejam receptivos a essas energias de aprendizado e de amor. Que a gente consiga também emanar nossos irmãos enfermos, que eles consigam procurar a cura, procurar o amor que eles precisam e consigam passar essa jornada, essa dificuldade da melhor forma possível, sempre em agradecimento pela oportunidade de estar evoluindo, estar melhorando. Que também emanamos energia aos irmãos que não puderam vir por algum motivo, aproveitando essa tarde maravilhosa, que eles consigam vir nas próximas vezes, buscar o entendimento, buscar a cura que eles precisam também. Também mandamos nossa energia para os locais que precisam de um atendimento melhor, que a gente não possa enviar essa energia para que eles recebam, estejam receptíveis e que a gente consiga sempre seguir auxiliando, pelo menos orando e sendo respeitoso com os irmãos. Te agradecemos por tudo, Pai, pela saúde, pela roupa que vestimos, pela casa que nos protege, de tudo que nos é dado de bom grado. Muito obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos de todo o coração. Que assim seja. Passamos hoje a palestra para a irmã Isadora, que vai apresentar a doutrinária da tarde. Boa tarde, meus irmãos. Eu trouxe aqui uma leiturinha para uma breve harmonização antes da mensagem da noite. Essa leitura é do livro de Lorival Lopes, Ânimo. Nos diz assim: conquistar a paz. A tua paz é como o orvalho que cai no silêncio da noite. Em calma, o de que precisas chega e te traz um bem-estar sem limites. Na tranquilidade, vestes a roupa de espiritualidade com que te apresentas mais adiante. Tens grande valor íntimo, por isso, acalma-te. Aguarda a paz e deixa ao tempo o que é dele fazer. Sem te preocupares em ser a maior estrela e o maior fulgor. Reveste-te de humildade. Faze todo o bem que possas e segue em frente. Com bondade, constrói a ti mesmo, elimina as imperfeições. A paz é um grande bem. A paz é de todos.
dorme em uns e vibra nos que lhe dão atenção. Bom, meus irmãos, todos nós, em algum momento, nós já dissemos ou já pensamos: eu só queria ter paz. Muitas vezes, nas dificuldades que temos, né, nessa vida que é a nossa prova terrena, às vezes a gente tem vontade até de sumir. Eu já escutei pessoas falarem: queria sumir, queria ter um pouco de paz. E isso atormenta muitas vezes os nossos pensamentos, essa necessidade de paz, porque nós vivemos com muitos conflitos, muitos problemas familiares, às vezes dificuldades financeiras, muitas vezes uma doença, tanto nossa como de familiares, conflitos diários no trabalho. Então, muitas vezes nós associamos essa ausência de paz da nossa vida aos nossos problemas. Como se a paz fosse um estado mágico, onde nada vai nos incomodar o dia que nós tivermos paz. Onde tudo vai funcionar como nós gostaríamos. Mas será que paz é isso, meus irmãos? Será que nós precisamos esperarmos que tudo fique perfeito na nossa vida para então nós termos paz? Será que esse dia vai chegar? Esse dia em que tudo vai estar perfeito? Raul Teixeira, em sua palestra, nos convida a refletir. A paz não está fora, ela está dentro de nós. Então, esses exemplos que eu dei aqui são exemplos externos. Nós nos esgotamos e cansamos e pedimos paz perante aos conflitos externos que nós vivemos. Nós não paramos para olhar para dentro de nós e procurar essa paz dentro de nós. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. O que é a verdadeira paz? A paz, ela não é simplesmente não termos dificuldades, não termos problemas. Se fosse assim, meus irmãos, ninguém aqui na Terra ia ter paz. Porque todos nós que estamos aqui temos dificuldades. A paz verdadeira, ela é um equilíbrio íntimo. É a nossa consciência tranquila. É a confiança em Deus principalmente. Porque confiando em Deus, nós conseguimos enfrentar qualquer dificuldade com serenidade. Confiando que Deus sempre nos dará o melhor caminho, que sempre fará o melhor por nós, nós não ficamos aflitos diante das dificuldades. Nós não nos revoltamos, nós não entramos em desespero, porque nós temos fé que tudo vai dar certo no final. Por exemplo, meus irmãos, uma mãe que cuida de alguém, de um filho ou de um marido doente, ela não está livre de aflições, principalmente quem lida com doenças. Mas muitas vezes essa pessoa, ela transmite uma calma, uma fé e uma confiança que sustenta toda a família. Essa é a verdadeira paz, meus irmãos. Porque a paz não é a ausência de dor, mas é a força interior para nós atravessarmos a dor. Então, muitas vezes, nós conhecemos, ou se nós não conhecemos, nós somos essa pessoa que passa por tanta dificuldade, mas segue plena. Essa pessoa sim conhece a paz interior, porque ela não está deixando a falta de fé e as dificuldades atingirem o íntimo dela. E muitas vezes aquelas pessoas que mais sofrem são as pessoas mais fortes. Por isso, meus irmãos, porque a gente consegue ser forte diante da dor e ter paz diante da dor, né? Então também vamos pensar em alguém que tem todas as condições financeiras, né? Alguém que tenha muitos bens materiais, mas que vive numa constante ansiedade, que tem medo, que tem inveja ou até culpa. Ainda que essa pessoa possua muito conforto material, dentro de si ela não tem descanso. Então esses exemplos que eu dei, meus irmãos, mostram que a paz ela não está do lado de fora. A paz é o que nós construímos dentro de nós. Não adianta nós mudarmos tudo ao nosso redor.
embora, vou embora para outra cidade, vou embora para outro país e os meus problemas vão ficar lá. Não, os problemas vão com a gente, se a gente não resolver eles dentro de nós. Então, se a paz está dentro de nós, por que tantas vezes nós não sentimos ela? Porque nós criamos barreiras, meus irmãos, que nos afastam da paz. Vou citar aqui alguns exemplos do nosso dia a dia, tá? Um desses exemplos de obstáculos é a ansiedade pelo futuro. Às vezes a gente fica pensando, e se eu perder meu emprego? E se eu não tiver dinheiro para pagar as contas? Se a doença piorar? E se tudo der errado na minha vida? Nós somos pessimistas muitas vezes. Nós carregamos culpa do passado, erros que nós cometemos, palavras que nós nos arrependemos de ter dito, decisões que nós tomamos na vida e que nós não podemos mais mudar. Nós ficamos muitas vezes, meus irmãos, toda a vida remoendo isso, como se fosse mudar o que aconteceu, mas não vai, porque o que está feito está feito. Nós não vamos conseguir remediar e nem mudar, mas nós podemos fazer diferente hoje, não amanhã. Hoje nós já podemos começar a fazer diferente. O apego ao que é material, né? Quantas vezes nós ficamos aflitos porque nós não conseguimos comprar alguma coisa, ou porque nós vimos que alguém tem alguma coisa que a gente quer e pensa que essa pessoa é mais feliz que a gente. Quando nós fizemos comparações, né? Nós vemos a vida do outro e pensamos que eles são felizes e que nós também seríamos felizes se nós tivermos o que ele tem. Né? Aquela velha história de que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Né? Isso vai corroendo a nossa paz. A falta de perdão, o perdão tanto ao outro quanto a nós mesmos. Nós também temos que aprendermos a nos perdoarmos. Então, guardar mágoas, meus irmãos, é como nós segurarmos brasas na mão. Antes de nós jogarmos, a gente se queima. Então, nós precisamos também, dentro desse encontro da paz, praticarmos o perdão interior pelos nossos erros e o perdão ao próximo. Porque a raiva, o ressentimento, ele machuca primeiro a gente, para depois chegar no outro. Então, na nossa rotina diária, meus irmãos, esses obstáculos, eles se disfarçam muitas vezes em coisas simples do nosso dia a dia. Né? Numa fila de banco, né? Quando a gente perde a paciência, está irritado porque está demorando. No trânsito, muitas vezes, quando a gente xinga porque aconteceu ali um engarrafamento, alguma coisa. Em casa, quando nós discutimos com a nossa família por coisas pequenas, por um atraso, enfim. Cada um desses momentos nos mostra que nós estamos longe da paz. Então, se nós refletirmos um pouquinho, todas as vezes que nós nos irritamos durante o nosso dia, a gente vê que a gente está longe da paz. Mas a gente precisa buscar ela, meus irmãos. Né? Nós precisamos ir atrás dessa paz. Ir atrás, não, acharmos ela dentro de nós, porque ela está aqui. Então, onde nós realmente encontramos essa paz? Jesus nos disse: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não só dou, como o mundo a dá. Então, a paz do mundo, ela é muito frágil, né? Ela depende de circunstâncias externas. Mas a paz de Jesus é firme, é sólida, porque ela nasce da confiança em Deus. Então, se nós pararmos de colocar a nossa paz na mão dos outros, na mão das situações da vida, ela vai ficar mais distante de nós. Mas se a gente colocar a paz nas mãos de Deus, ela vai estar em nós, porque nós somos Deus, nós somos luz. Essa paz, ela é nossa. A gente só precisa entrar em sintonia com ela. Então, nós encontramos a paz, meus irmãos, na oração, não só pedindo, mas também silenciando para ouvir. Quando eu fiz esse tema e coloquei aqui silenciando para ouvir, é uma coisa que dificilmente a gente faz. Na nossa oração, a gente pede bastante, né? Muitas vezes agradece, mas silenciar é tão difícil.
a gente entrar em sintonia com Deus e silenciar. Mas às vezes a gente precisa, porque Deus sempre tem algo para nos mostrar. O Evangelho do Lar, quando nós reunimos a família em torno das mensagens de Jesus, e se nós não pudermos reunir os nossos familiares, nós podemos fazer sozinhos o Evangelho no Lar. A nossa casa vai mudar de vibração, meus irmãos. E é um minutinho ali no fim do dia, a gente coloca uma água, né? Pega o Evangelho e muda já toda a sintonia do nosso lar. A prática no bem, ajudar alguém, ouvir essa pessoa com atenção, oferecer um sorriso, né? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente vê pessoas que às vezes nem cumprimentam, nem dão bom dia, nem oi, nem nada. Às vezes só um bom dia alegre, um sorriso, né? Pequenos gestos assim, eles já nos trazem paz e já transmitem paz para outras pessoas. A gratidão, meus irmãos, quando ao invés de nós reclamarmos, nós reconhecermos as bênçãos que temos. Porque a gente mais reclama, né, meus irmãos? Se a gente tiver que fazer uma lista, a gente vai fazer a lista do que nos falta na vida bem rapidinho. Mas de todas as bênçãos que nós temos, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho, porque é tão comum a gente estar aqui, a gente está respirando e a gente nem se dá conta, né? A gente tem água, a vontade, a gente tem a natureza, são coisas que se tornam comuns e a gente esquece de agradecer. Então, mesmo nos dias difíceis que a gente acha que só tem coisas para lamentar, a gente tem sim o que agradecer. O ar, o alimento, a vida, né? E encontramos a paz também no perdão. Quando nós soltamos a mágoa e o ressentimento, nós abrimos espaço no nosso coração para a paz. Porque às vezes a gente quer ter paz, mas a gente ainda tem raiva de alguém, a gente ainda tem mágoa por alguém, e aí a paz fica ali apertadinha, ela não consegue se expandir, né? Então imaginemos aqui, meus irmãos, em outro exemplo, duas pessoas vivendo numa mesma situação de desemprego. Uma delas entra em desespero, sente-se derrotada, perde a fé. A outra também sofre, mas confia que tudo tem seu tempo. Busca novas oportunidades e mantém a esperança. Qual das duas vive em paz? Não é a que está livre do problema, porque as duas estão com o mesmo problema, mas é aquela que aprendeu a enfrentar o problema com serenidade. Outro exemplo, que é no trânsito, né? Quando a gente está ali dirigindo e alguém nos fecha, alguém não dá um pisca, a gente pode ficar indignado, buzinar, xingar, né? E ficar o dia inteiro com aquela energia ali de 5 minutos que teve no trânsito, a gente fica o dia inteiro irritado, incomodado. Ou a gente pode respirar fundo e pensar que talvez aquela pessoa que fez aquilo esteja com um problema maior que o nosso. E seguir adiante em paz. Toda vez que eu, meus irmãos, vejo que eu me livrei de um acidente, eu digo obrigada, meu anjo da guarda. Eu já coloquei isso de praxe para mim, porque o trânsito hoje está muito complicado, né? Então, toda hora a gente corre um risco ali de acontecer alguma coisa, às vezes tu te livra porque tu freou rápido, porque tu teve reflexo. Então, nesses momentos a gente agradece a Deus. Só agradece, muito obrigada, meu Deus, me livrei de uma situação. Nesse momento aí a gente já está colocando para longe toda a irritação que nós poderíamos ter passado se nós tivéssemos ficado bravos com aquilo ali. Então a paz, meus irmãos, ela não depende do que acontece, porque vai acontecer muita coisa negativa, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então não vão acontecer só coisas felizes, vão acontecer muitas coisas. Mas isso depende de como nós reagimos. Nós não vamos mudar o que acontece, mas nós vamos mudar a nossa reação perante aquilo que acontece. Então, meus irmãos, viver em paz é uma conquista diária. Não é algo que a gente vai alcançar de uma vez, vai dizer, bom, eu alcancei a paz, agora eu vou viver em paz. Não, a paz, ela é conquistada dia a dia, passo por passo, nas pequenas atitudes que a gente lembra de fazer diferente. Quando a gente pensa antes de responder, muitas vezes a gente fala sem pensar e às vezes se arrepende depois. Quando nós perdoamos, ao invés de guardar rancor. Quando nós confiamos em Deus, mesmo que a gente não entenda o porquê daquilo que nós estamos passando.
Às vezes a gente pensa, não é justo isso que eu estou passando, por que eu estou passando por isso? Mas Deus sabe, meus irmãos. Se a gente está passando por isso é porque a gente precisa. Quando nós cuidamos do nosso pensamento, porque às vezes os pensamentos vêm e eles são incontroláveis aparentemente, mas só quem pode controlar eles somos nós. Então, quando a gente evita sintonizar com o pessimismo, porque o nosso cérebro, bom, ele tem muitas funções, meus irmãos, e o pensamento ele vem. E só a gente consegue com muita força controlar ele e desviar ele do pessimismo, da negatividade. Quando a gente diz, né, o pensamento é energia, ele é. E muitas vezes ele é incontrolável. A gente, quando viu, já pensou alguma coisa ruim. Aí a gente tenta reverter. Não, mas tem um lado bom. Vamos sintonizar com Deus, elevar o nosso pensamento para tentar desviar daquele pensamento, porque ele vai vir. Mas a gente precisa forcejar. Então a paz é uma construção íntima, meus irmãos, que só nós podemos realizar. Então, para a gente encerrar essa reflexão, nós lembremos que a paz não está no mundo, mas nos nossos corações. Os obstáculos existem, mas podem ser superados. A oração, o evangelho, a gratidão, o perdão e o amor são os caminhos mais diretos para encontrar. E que nós possamos sair daqui hoje com o propósito de cultivar essa paz. Em cada gesto, em cada palavra e também em cada silêncio. Porque muitas vezes o silêncio é sabedoria, meus irmãos. Então aqui deixa eu só... Tinha separado outra mensagenzinha aqui para a gente finalizar. Aqui. Calma. A calma é a solução. Não te esforces demais, nem lutes desesperadamente para resolver os problemas. Acalma-te. Lembra que nas mãos de Deus estão soluções em que jamais pensaste, e que o primeiro passo para alcançá-las é a calma. Trabalhe para melhorar a tua vida e a dos outros. Esforça-te, luta com vontade, mas não pense que forçando exageradamente ou te revoltando, estás no caminho certo. O melhor caminho é a permanência na paz. A segurança em si mesmo, a boa intenção e a fé em Deus. Administra-te bem. Quanto mais bem administrada é a nossa paz, menos problemas ela tem. Muita luz e paz a todos. Que assim seja. Muito bem. Aproveitando o gancho do tema de hoje, que é sobre a paz, né? É importante colocar nossas orações também os irmãozinhos que às vezes não têm uma paz. Eles têm as guerras internas, né? Então a gente aproveita também sobre o Setembro Amarelo, né? Sobre a fé da vida da Félix, que ele fala justamente sobre isso, né? A campanha sobre o suicídio. Então esses irmãozinhos às vezes eles não têm paz e eles não estão encontrando. Então qual o melhor serviço que a gente pode fazer para auxiliar esses irmãos é a oração. Então a gente coloca em oração esses irmãozinhos que não estão achando a paz deles, não estão se encontrando, e colocando a nossa fé e o nosso amor e o nosso pensamento para eles, para que eles consigam superar essa fase, que às vezes é uma fase tão difícil. A gente não está no corpo deles para saber como é que é, o que eles estão passando, o que eles estão entendendo, né? Então é difícil. Então que a gente consiga emanar nossa energia de amor no máximo de pessoas possíveis que estão passando por uma situação que a gente não está encontrando a paz, a gente não está entendendo o que eles estão passando, mas a gente pode acolher eles da melhor forma, né? Então, através da oração, de um acompanhamento, se tem algum amigo, algum irmão, algum parente que está mais isolado, não está se encontrando, vamos lá fazer uma visita, vamos dar um abraço, vamos conversar, que eles estão precisando disso, né? Eles precisam da paz deles também. A gente busca a nossa paz para conseguir alcançar eles e dar um pouquinho de paz para eles também. Tá? Então vamos aproveitar esse gancho junto com o Setembro Amarelo e vamos fazer nossas orações
Não só no setembro, né? Durante todo o ano, todos os dias a gente faz essa oração. Mas a gente aproveitando esse gancho, no setembro amarelo a gente coloca em oração um pouquinho mais forte, né, meus irmãos? Muito bem. Então, depois dessa bela mensagem, né? Convido os irmãos mais uma vez a fechar os olhos, respirando fundo e levando o pensamento a Deus, a Jesus, sentindo essa energia de amor, de paz que é colocada aqui sobre nós. Faremos uma oração. Essa oração é importante a gente assimilar e lembrar delas todas as noites antes de dormir, e também pode fazer ao acordar. Ela fala sobre o homem de boa vontade, e ela fala assim, ó: Senhor, no silêncio desse dia que começa, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente e compreensivo. Quero ver além das aparências dos teus filhos, como tu mesmo vês, e assim, Senhor, ver senão o bem que cada um deles tem. Pai, fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximam de mim sintam a tua divina presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que todos os dias eu te revele a todos pelas minhas palavras e obras. Então, com essa mensagem, Pai, mais uma vez te agradecemos por toda a bondade, por todo o amor que é colocado em nosso coração todos os dias da nossa vida. Que a gente consiga buscar nossa paz, buscar nosso amor, para que assim a gente seja um livro aberto da Tua Palavra, Pai. E que todos os irmãos possam ler, possam entender, compreender e assim utilizar na vida deles também. Coloque o amor no coração de todos os irmãos, de toda a terra, de todas as nações, de todos os países, de todos os estados, de tudo que é lugar, para que a gente consiga alcançar cada vez mais um mundo melhor. Que nosso coração se enche de amor todos os dias da nossa vida, Pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Que assim seja.